A escravidão contemporânea, que inclui formas graves de exploração, como o trabalho forçado e o tráfico de pessoas, continua sendo uma questão urgente e desafiadora em nossa sociedade. O Brasil registrou em 2023 o maior número de denúncias e de registros de trabalho escravo dos últimos 14 anos, quando o Disque 100 passou a receber denúncias de trabalho análogo à escravidão. A luta contra o trabalho análogo à escravidão no Brasil passa por projetos que regulamentam a Constituição Federal para expropriar propriedades rurais e urbanas onde se identificar a exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. E nesta edição do Elas Pautam, vamos conversar sobre o tema que afeta milhares de pessoas no Brasil. As convidadas são a autora de um dos projetos, deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, e a auditora fiscal do trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Jamile Virgínio. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite. Eu gostaria de começar com a senhora, deputada Reginete, que tem um projeto sobre isso, para a gente dizer como que se caracteriza hoje essa escravidão. Sim, Regina, é uma alegria retornar aqui no Elas Pautam, né? E, sobretudo, tratando de um tema que é tão grave no nosso país, né? E é bom, o trabalho escravo, sabe que o Brasil tem uma longa tradição em trabalho escravo, né? Toda a nossa base econômica, né, ela se formou a partir da utilização de mão de obra escravizada, né, durante quase 4 séculos. Né? Nesses 137 anos de abolição da escravatura, né, a gente percebe que esse trabalho, a escravização de seres humanos é uma permanente, né? E hoje é evidenciado, né, porque nos últimos anos ele cresceu, né? Ou pelo menos se evidenciou mais a utilização de mão de obra escravizada. E ela se caracteriza justamente pela pessoa, o trabalhador, estar submetido a condições degradantes de trabalho, né? A horas, a uma carga horária excessiva, né? A perda de liberdade do ir e o vir, a apreensão de documentos, endividamento com o suposto patrão, né? Tudo que lhe tira a liberdade, né, de ir e vir e, sobretudo, de ter um salário, né? Então, são várias formas que elas se manifestam hoje em todos os setores da economia, né? Sim, e Jamile, eu queria que você explicasse também nessa parte, já que o Ministério trabalha em conjunto até com outros ministérios, como Direitos Humanos, o que fica caracterizado para fins de trabalho, de inspeção, a escravidão? Sim, Regina, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar sobre esse tema tão importante. O Brasil hoje tem um conceito de trabalho em condição análoga do escravo que é considerado um dos mais avançados do mundo, exatamente por compreender essa pluralidade de formas pelas quais o trabalho escravo pode se manifestar, né? Então você tem desde o trabalho forçado, que é aquele que sim vai tratar de questões de liberdade, não só de ir e vir, mas liberdade de autodeterminação. Você está trabalhando ali centralmente o conceito da dignidade, né? Você tem as jornadas exaustivas que vão para além daquela mera hora extra que é feita, mas aquela jornada que tira desse trabalhador a possibilidade de recompor as suas forças físicas, ter uma vida social, participativa. Também você vai ter condições degradantes de trabalho e de vida que vão acabar traduzindo aquelas situações que você tem ali privações de direito a uma água, de direito a um alojamento minimamente que possa ser considerado exatamente adequado. Você tem também o cerceamento da liberdade que advém desse endividamento, né, que muitas vezes decorre da comercialização ali de produtos, insumos básicos e que por vezes deveriam ser ofertados gratuitamente, porque são instrumentos para o próprio trabalho, mas são transferidos para o trabalhador os custos de
forma que ele não consegue se ver livre daquela situação e não tem, então, sua dignidade respeitada. Sim, e eu queria lembrar que a arte também pode estar a serviço do combate à escravidão contemporânea. Nós vamos ver um trecho do trailer do filme Pureza, do diretor Renato Barbieri. O filme, lançado em 2022, conta a história real da trabalhadora rural maranhense Pureza Lopes Loyola. No filme, que é representada pela atriz Dira Paz, pela coragem e das denúncias, né, que ela fez sobre o trabalho degradante, Pureza recebeu o Prêmio International Awards por sua contribuição na luta contra o trabalho análogo à escravidão. A história de Pureza começou ainda em 93. Depois de ficar sem notícias do filho Abel, a dona Pureza vendeu tudo o que tinha no Maranhão e saiu à procura dele. Nessa busca, ela se deparou com trabalhadores em situação de escravidão em fazendas do Pará. E, com a ajuda da Pastoral da Terra, ela veio para Brasília para denunciar o que viu. Vamos ver. Aqui quem está falando é Pureza, nova cozinheira da Base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela está trabalhando aí com vocês na Base 2. Enquanto a gente está falando aqui, ele está lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso? Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que está aqui, a gente vai morrer aqui. Eu desafio até o diabo no inferno se for preciso, mas meu filho não vai ser feito de escravo por ninguém. Bom, é impactante, né? Mas, deputada, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essas denúncias que se intensificaram depois desse grupo móvel que foi criado a partir de várias denúncias, inclusive da dona Pureza, né? Como é que isso chega aqui no Congresso? O que tem sido feito? As denúncias, elas sempre, né, se apresentaram, né? No último período, tem chegado de diferentes formas e, sobretudo, através da atuação do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério do Trabalho, né, tem se evidenciado mais isso, né? Então, na minha opinião, passa por diversos fatores, né, esse aumento de denúncias, né? Primeiro, penso que nesse último período, a lei das terceirizações. Porque nos casos que eu acompanhei, né, e acompanho lá no Rio Grande do Sul, né, o trabalho análogo à escravidão, ele é praticado por setores importantes da economia gaúcha, como a vinicultura, o setor do arroz, os arrozeiros, os cultivadores de maçã, né? Então, são setores consolidados da economia gaúcha e que utilizam da mão de obra escravizada através de empresas terceirizadas. Então, acho que a terceirização, a desregulamentação da legislação trabalhista, a flexibilização, permitiu que aumentasse de forma significativa a utilização da mão de obra escravizada, né? E também a gente passou por um período, né, que foi o enfraquecimento dessas instituições, o desmonte da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da fiscalização, né, sobretudo daquelas parcerias, daqueles acordos que vinham entre as diversas instituições, polícia rodoviária, caminhoneiros, enfim, que eram figuras importantes, né, na denúncia da utilização. Então, isso, no último período, né, ele foi totalmente desmontado, né? A Justiça do Trabalho, por pouco, não foi extinta, né? Então, acho que isso contribuiu muito para que houvesse essa elevação, né?
Então, para nós está colocado muito o desafio de rever, por exemplo, a lei das terceirizações, né? Que flexibiliza, né? E não responsabiliza, né, o contratante, né? Então, inclusive no projeto de lei que eu apresentei, a gente trabalha muito isso, né? Da responsabilização de toda a cadeia produtiva sobre o trabalhador que foi escravizado, né? Com certeza. Jamile, eu gostaria que você falasse sobre esse aumento de casos. Isso se deve realmente a haver mais casos ou aumento da fiscalização e dessas diligências também que são feitas? Este é um fenômeno interessante para que nós observemos, né? Nos últimos anos, realmente, a fiscalização do trabalho ela passou por um processo de desmonte. O número de auditores foi extremamente reduzido. Hoje nós temos quase 2.000 para cobrir o território inteiro, então na verdade menos que 2.000, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu ter mais ações e ter mais ações assertivas, ou seja, aquelas ações em que nós vamos e efetivamente constatamos o trabalho em condição análoga de escravo, porque é importante dizer que também há ações em que não se constata. Do grupo móvel, é isso? Sim, o grupo móvel, né? Explicando um pouco como funciona essa questão, o grupo móvel ele faz a fiscalização no âmbito nacional, então ele está mais dedicado àqueles casos em que há uma dificuldade logística de chegar a um determinado ponto que é mais isolado ou uma situação mais complexa em termos de segurança, de acesso. Mas no dia a dia os auditores fiscais do trabalho eles fazem as fiscalizações nas suas regiões e hoje metade dos resgates que são efetuados já são por essas unidades descentralizadas, então não necessariamente do grupo móvel, apesar dele manter toda a sua importância e servir como paradigma, inclusive, internacional, né? Mas os auditores fiscais do trabalho nas suas regionais também fiscalizam. E por isso que é tão importante promover a valorização da carreira, o concurso, a chegada de novos colegas, para que a gente se una e possa combater melhor ainda esta chaga. Com certeza. Mas antes de continuar o nosso bate-papo, eu gostaria de mostrar uns dados do Ministério do Trabalho sobre o resgate de trabalhadores e também a lista suja do trabalho escravo. Vamos acompanhar aqui. Bom, esses dados são de 2023, que é o último dado oficial que a gente tem, e mais de 3.000 trabalhadores resgatados, né? Demais isso. E estabelecimentos não só rurais, que a gente imaginava que seria a maioria, mas também urbanos. E as verbas que foram destinadas, as verbas rescisórias que foram destinadas aos trabalhadores, né? 12 milhões de verbas que foram utilizadas por causa dos trabalhadores resgatados, né? Bom, a gente também tem um outro dado aqui que a gente vai ver, que é por região. A gente às vezes pensa que a região Nordeste teria muito mais trabalho análogo à escravidão. No entanto, o Sudeste está bem na frente, seguido do Centro-Oeste, com 820, né? A seguir, aí sim, o Nordeste, com 552, passando para a região Sul, que tem ainda um número acentuado, e a região Norte, com 168 resgates feitos, né? Esses dados também bem recentes, né, que foram levantados, e o Ministério também levantou por estado. E é interessante a gente ver que na região Sudeste, realmente, Minas Gerais e São Paulo que lideram, né, Minas Gerais com quase até o dobro da região, na região Sudeste. No entanto, Goiás, que é do Centro-Oeste, tem o maior número de registros, 739 registros feitos, né, de trabalho análogo da escravidão. E nós vamos ver também os dados sobre a lista suja, né, do trabalho escravo. Das empresas estão sendo levadas para essa lista, que foi uma dificuldade grande, inclusive, de se oficializar essa lista suja, né? E olha as principais atividades. O trabalho doméstico está em primeiro lugar, infelizmente, né? Cultivo de café, cultivo da cana-de-açúcar, criação de bovinos, produção de carvão, construção civil. Bom,
a gente está vendo assim que são áreas bem distintas, né? Eu gostaria que a senhora avaliasse como que o Congresso pode fazer para realmente enfatizar e ficar mais claro para que não haja mais reincidência dessas empresas ou de quem quer que esteja cometendo, né, escravizando os outros, e que essa lista suja seja até mais divulgada. Sim, eu acho que tem vários mecanismos, né, que poderiam estar sendo utilizados, implementados. Primeiro, acho que é mecanismo de fazer valer o artigo 243 da Constituição, que trata da expropriação ou perdimento dos bens de empresas ou de pessoas que utilizam a mão de obra escrava, né? Mas também tem outros mecanismos, como, por exemplo, impedir que essas empresas participem de licitações públicas, né? Impedir que elas tenham acesso a crédito, né? Ou que tenham incentivos, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, as viniticulturas que utilizaram de uma forma bastante extensiva a mão de obra escravizada, no mesmo ano, o governador do estado deu uma isenção de 40 milhões de impostos, né? Então, ele tem que ser punida de forma exemplar. Eu acho que primeiro é não ter acesso a recursos públicos, até, né, adotar medidas que realmente não façam com que não vá reincidir nesse crime, né? E para mim o mais urgente, que diz respeito ao projeto de lei 1102 que eu apresentei, é regulamentar o artigo 243 da Constituição, que trata do perdimento dos bens, né, dessas empresas que utilizam mão de obra escrava, né? Porque tem várias que são reincidentes, e esse é um tema que a gente não deveria nem estar mais discutindo, né? Dada a experiência trágica que o Brasil tem da utilização de mão de obra escravizada, né? Então não podemos mais admitir que uma empresa, para se tornar bem-sucedida, entre aspas, né, tenha no seu currículo ou precise de escravizar um ser humano, né, e torná-lo, né, explorá-lo, como já foi bem dito aqui, em situações degradantes, né, humilhantes, que tira a dignidade humana, né? Eu queria saber também, os ministérios fazem essa fiscalização, mas por que é tão difícil punir, levar adiante esse trabalho que é feito? São resgatados, mas as empresas estão sendo punidas? É um trabalho, na verdade, transversal de punição, porque quando você pensa na repressão ao trabalho escravo, você tem que imaginar que essa repressão tem que acontecer na esfera administrativa, então, no caso, com a inspeção do trabalho, mas ela também tem que acontecer no âmbito da justiça trabalhista, no âmbito civil e no âmbito criminal, né? Então, todos esses órgãos têm que ser chamados para atuar em consonância com a resposta que precisa ser dada para o problema. Recentemente, o Brasil sofreu uma condenação internacional, no caso do Brasil Verde, né, ficou conhecido, e exatamente o problema era, por exemplo, na persecução criminal. Então, existe um imaginário de que aquelas situações são situações que vão acontecer apenas nos rincões do Brasil, e que as pessoas que estão ali naquela situação, elas poderiam estar ali por diferentes fatores, são elementos culturais, elas estão, entre aspas, acostumadas com aquilo. E então, esse tipo de relativização dos seres humanos como categorias daqueles que merecem mais ou menor gama de direitos é algo que ainda permeia o Brasil e ainda permeia as instituições públicas, e notadamente no âmbito criminal. Então, nós temos, sim, muitos problemas na repressão, principalmente criminal, das empresas e dos empregadores, pessoas físicas, né? E que isso também precisa ser levado em conta. Por exemplo, no caso de trabalhadores domésticos, é muito comum ainda você ouvir aquela justificativa, mas é como se fosse da família, né? E não é como se fosse da família, porque quem é da sua família, você cuida, você dá condições para que a pessoa se desenvolva e não explore.
agora. E para ilustrar essa questão dos empregadas domésticas que passaram por essa escravização também, eu queria ouvir aqui, vou apresentar para vocês o relato da Valdirene Boaventura, que ela gentilmente enviou para a gente um vídeo no final dos anos 80, com apenas 8 anos de idade, lá na Bahia. A então menina foi trabalhar como doméstica e por 10 anos ela passou de casa em casa, sem salário e sendo maltratada. Hoje, com 42 anos, ela é diretora do Sindicato das Empregadas Domésticas da Bahia. Vamos acompanhar. Hoje eu gosto de falar a minha história, não como vítima do trabalho escravo, mas sim como autora da minha própria história. Quando a gente fala, né, eu sempre falo que as feridas elas cicatrizam, mas deixam marcas. E quando a gente abre espaço para a gente falar o que a gente passou, o que a gente vivenciou na casa do patrão, isso nos liberta. Então, tinha pontos que eu não conseguia falar que eu fui abusada sexualmente pelo meu patrão. Eu me emociono quando eu falo, né, quando eu lembro das barbaridades que eu vivi nas residências, mas quando eu falo eu também me liberto. Então, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, né, fui abandonada pelo meu pai, minha mãe sozinha com 5 filhos. Ela não tinha experiência nenhuma, né, só sabia trabalhar na lavoura, né, na zona rural. E aí a gente foi migrada para a cidade, e na cidade a gente se viu, né, pelo bem da própria sobrevivência dos filhos. Ela entregou, né, as 3 para uma casa de família, em troca, né, de escola. Né, dizer que eu ia brincar, que ia me botar na escola, né, que ia botar na escola, que ia estudar e ia ter alimentação. E eu passei por uma residência onde eu fui estrupada aos 12 anos de idade, onde meu direito foi negado, entendeu? Como criança, como adolescente, naquele período. As pessoas não me davam ouvido. Né? Quando eu falei para minha patroa que eu tinha sido violentada pelo marido dela, ela não acreditou em mim. E só depois que eu fui resgatada do trabalho análogo à escravidão, foi que eu vi ter voz, que foi que eu tive uma pessoa que me ouviu, foi que me deu ouvido, que me levou no ginecologista, onde foi realmente contestado que eu tinha sido violentada, né? Foi que me levou no médico pela primeira vez. Devo tudo a essa pessoa, me colocou na escola, né? me deu uma vida digna. Se hoje eu sou o que eu sou, eu só tenho que agradecer a essa pessoa. Falar do trabalho escravo, a gente vê que é uma história que não é fácil, uma situação que não é fácil você vivenciar. Muitas das vezes a gente trabalha em troca de sobra de comida, de roupa usada. A gente está exposta a todo tipo de violência, a violência psicológica, a violência sexual, a todo tipo de violência que você imaginar. Tem muitas trabalhadoras que ainda passam até hoje na casa do patrão. Situação que a gente toca fundo, né? Mas, deputada, eu queria que a senhora falasse das políticas públicas e também aqui na Câmara, pelo menos nós temos, além do projeto que a senhora apresentou, mais de outros 40 projetos desde 2003 que tratam desse assunto, mas não são aprovados, né? Tem punição, tem várias medidas, e como essa da senhora de expropriação. A que se deve essa dificuldade de se aprovar aqui uma proposta que realmente combata o trabalho escravo? Eu acho que a casa aqui reflete bastante da mentalidade, né? Né? De uma certa elite, né? Que a casa aqui, primeiro, ela é bastante elitista, ela não representa a pluralidade do povo brasileiro, né? São a maioria composta por homens brancos, meia idade para cima, e alguns ricos, muito ricos, né? Então, nós mulheres e mulheres negras, nós tínhamos a exceção da Benedita da Silva, hoje nós temos uma bancada maior, né? Mas ainda somos minoria da minoria aqui dentro. Tá? Então, eu acho que falta para casa, né, uma maior sensibilidade com esse tema. Muitos parlamentares têm vínculo, né, com empresas, com pessoas que se utilizam de mão de obra escrava, né, com setores da economia que utilizam mão de obra escrava. Então, é uma pauta que não anda, que está truncada. No Senado, o Senado tem também
tratando desse mesmo tema, vários projetos, e quando eu elaborei esse projeto que eu apresentei, estudei o que tinha na casa, né? Então, eu acho que falta ainda aqui dentro da casa pessoas comprometidas com essa pauta, em número significativo. Por certo e por óbvio, tem parlamentares aqui muito comprometidos e que lutam, né, contra a escravização e buscam legislar. Já visto o número de projetos que tem, mas falta compromisso do conjunto da casa com esse tema, né? Falta compromisso de romper com essa mentalidade escravocrata que ainda permeia, né, as mentes de uma elite brasileira, né? Que falta romper com essa concepção, né, de que trabalhador, né, tem uma hierarquia, né? E nós sabemos, enfim, que se visualizar a condição, quem são esses trabalhadores escravizados, né? Na sua maioria são homens e mulheres negras, né? Então tem uma mentalidade ainda que acha que negro tem que ser escravizado. Quando sai desse público são imigrantes e refugiados, né? Que também, né, vêm numa condição precária e não conhece a legislação, não conhece os seus direitos, né? Então falta romper com uma mentalidade nacional que está colocada. Então investir em educação, investir em fiscalização, educação e punição, né? Porque eu acho que a gente está numa fase da história do nosso país que não dá para passar a mão, né? Tem que responsabilizar e tem que punir, mas também tem que educar o conjunto da sociedade, o cidadão e a cidadã, para saber dos seus direitos e não ser submetido a essa condição de escravizado. Nosso tempo está terminando, infelizmente. Eu gostaria das considerações finais. Começa contigo, por favor. De fato, a questão do trabalho escravo é um problema grande, complexo, antigo e que tem sido cada vez mais evidenciado. Nós entendemos que são exatamente medidas como essa, de trazer, de elucidar, jogar luz sobre o problema, que de fato vão trazer alguma reflexão e algum avanço, né? Pensamos que as pessoas, elas não se submetem voluntariamente ao trabalho escravo, mas a situação em que elas vivem a coloca numa condição que elas não conseguiriam aceitar nada diverso. E aí acreditamos que tem que incidir exatamente nesse ponto da prevenção. Muito obrigada pela participação aqui, por discutir com a gente esse tema e que a gente possa voltar a falar sobre eles quando esses projetos estiverem em votação aqui na casa. Perfeito. Espero que eles entrem logo em votação, que haja uma tramitação ágil. Estamos trabalhando para isso, porque a gente sabe o perfil e o rosto das pessoas escravizadas. Normalmente são pobres, analfabetos, semi-analfabetos e que vivem em condições de vida muito precárias e que buscam um trabalho e, na verdade, acabam sendo escravizados, né? Por isso, obrigada pelo convite e por essa oportunidade. Eu conversei sobre o aumento de casos de escravidão contemporânea. Foi com a autora de um projeto que pune com rigor o trabalho análogo à escravidão, deputada Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul, e com a auditora fiscal do trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Jamile Virgínio. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara e seguir as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.